Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá para mais uma aulinha aí. Eu sei que vocês estão numa semana bem complicada aí de provas, né? Mas nós não podemos parar, temos que dar sequência aí para que a gente não atrase mais do que o pouquinho que nós estamos, né? Bem, eu estou voltando lá na página 167, eu já estou compartilhando aí com vocês para que vocês deem uma olhada. Por quê? Porque nessa página que começa a unidade 3, nós começamos a falar do passado, né? Então, só para que vocês acompanhem aí, a gente foi, né? Aí aqui esse Where Did He Go, ele tem um áudio, e aí nós não fizemos, né? Mas, na página 169, isso, essa página aqui, vocês precisaram completar uma tabela, né? Então, eu vou corrigir essa tabela com vocês. Vamos lá? Então, o passado do drink é o drank. O passado do eat é o ate. O do go é o went. O do learn é o learned. O do make é o made. Correto? Essa daí vocês até, né, já tinham feito. Eu já havia feito com vocês essa primeira parte. O do meet é o met. O see é o saw. O stay é o stayed e o visit é o visited, correto? Então, foi aí a hora que nós paramos e eu pedi para que vocês completassem essa tabela aqui de baixo, correto? Então, eu vou completar e depois a gente comenta alguma coisa aí só para relembrar. Vou completar com letra maiúscula. O passado do buy é bought, presta atenção na pronúncia. O passado do come é came. O passado do do é did. O drink já havia aparecido, drank. Passado do drive, drove. Passado do eat, ate, que também já havia aparecido. O passado do get é o got. Continuando, o passado do give, que é o verbo dar, é gave. Passado do go, went. Passado do have, had. Passado do know, knew. Passado do lose, lost. Passado do make, made. Tá aí a tabelinha completinha aí deste lado. Deixa eu aumentar para cá. Aí, arrumei. Fechou. Vamos para o outro lado agora. O passado do meet é o met. O passado do put é put mesmo. O passado do read escreve do mesmo jeito, mas é read que fala. O do run é ran. Passado do see, saw. Passado do sell, sold. E do sit, sat. O passado do sleep é slept. O passado do speak é spoke. O passado do tell é told. O passado do think é thought. Faltou uma letra U aqui. Thought. O passado do were é o were. E por último, o passado do write é wrote. Nós já tínhamos trabalhado com isso na semana passada. Então, só para, né, contextualizar com o que a gente está aprendendo. Bem, o que nós vimos então? Quando nós estamos no passado, o verbo ele tem duas possibilidades, certo? Ou ele vai para a direita e ele é regular, segue a regra. Qual é a regra? Colocar id. Ou ele dá uma desviada para a esquerda e vira irregular, ou seja, ele não segue nenhuma regra e é por isso que nós temos que estudá-lo. Se você reparar nessa tabelinha aqui que a gente acabou de fazer, ó, desse lado esquerdo, nenhum verbo tem ed. E do lado direito, nenhum verbo tem ed. Todos são verbos irregulares. Porque quando o verbo é regular, como é o caso aqui, né, da tabelinha regular, é quando ele põe o ed, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o learn com ed, o stay fica stayed, o visit, visit, esses verbos têm ed. Então, esses verbos são regulares. Mas, teacher, a maioria é irregular e não põe ed? Não, a maioria coloca ed. A maioria, 90%. É
porque no livro aqui, essa tabela se resolveu utilizar, né, os verbos irregulares, porque se você aprende os verbos irregulares, depois fica mais fácil, né, para você só colocar ed nos outros. Nessa parte aqui que nós não fizemos, reparem que algumas palavrinhas elas estão em negrito, né? E por que elas estão em negrito? Exatamente porque elas tratam-se do passado de alguns verbos. Por exemplo, I went to Ankara. Eu fui para Ankara. Porque Ankara, porque went é o passado do go. Eu vou, I go. Eu fui, I went. Depois tem um outro aqui, ó. Visited. I visited many sites. Eu visitei muitos lugares, muitas paisagens, né? Então, ó, eu visito, I visit. Eu visitei, I visited. Depois tem mais, ó, vamos acompanhar. I saw the whole city. O saw é o passado do see, que é o ver. Então, eu vi a cidade inteira. Então, eu vejo, I see. Eu vi, I saw. Depois, na posição número 4, I ate baklava. Eu comi baklava, que é uma comida típica, né, da Turquia. Então, I eat, eu como. I ate, eu comi. Depois, na posição 5, o drank, que é o passado do drink. Então, eu bebi café turco. I drank Turkish coffee. Depois eu tenho o I learned how to make them too. Então, eu aprendi como fazer também. I learned, aprendi no passado. Depois tem o stay, que é stay, né? Eu fiquei em um hostel, né? Para jovens, youth hostel. Eu fiquei, ok? I met, que é o passado do meet. Eu conheci muitos turistas de todo o mundo. E, por último, I made, que é o passado do make. Eu fiz grandes amigos. Eu faço, I make. Eu fiz, I made, tá bom? Então, só para que vocês não fiquem sem completar, ó, aqui é o 5, né, que fala lá do tomar o café. Aqui é o 1, que fala de visitar. Aqui é o 6, que fala de ficar aí num hostel, né? O 7, que é de comer esse tipo de comida típica aí. O 2, que é de conhecer alguns lugares turísticos. E o 3 também. Okay? O 3 fala de visitar muitos sites, né? Muitas paisagens. Fechou? Então essa parte está completa, galerinha. Então só para que vocês vissem aí no contexto como que funciona essa parada. O que nós vamos fazer agora? Aqui nós já vimos. Essa parte aqui que é a página 170, eu vou pular um pouquinho, mas a gente volta nisso logo, logo. Não sei se hoje, né, porque eu estou focado aí que vocês estudem para a prova, que não vejam tanta coisa, mas, né, eu vou voltar nessa paradinha aí, podem ficar tranquilos. Bem, ó, Simple Past, Negative Form. Então, pera lá. Lembra? A gente viu o passado, só que tudo que nós vimos até agora, galera, era na afirmativa. A gente não usou o não nenhuma vez. Nenhuma vez. Correto? Então agora a gente vai usar o não. E por incrível que pareça, agora fica mais fácil. Quando é afirmativo, nós temos as duas possibilidades: regular para pôr ed ou irregular para pôr algo que eu não sei, eu tenho que pesquisar. Vocês lembram que a gente pesquisou? A gente pesquisou no dicionário, né? www.wordreference.com. Usamos nesse dicionário aí para ele mostrar para a gente como que é o passado dos verbos. Eu vou deixar ele aberto aqui. Então agora olha só, quando a gente faz na negativa, ó, para formar a negativa no passado, nós usamos, ó, vou marcar o que nós usamos, o didn't. Lembra que no presente, quando a gente ia falar não, eu usava o don't, o doesn't também, né? Vou colocar. Ou era o don't ou era o doesn't no presente. No passado, basta eu colocar o didn't, é o não no passado. Então, galerinha, o did, ele já indica que a frase está no passado, certo? Teacher, dá para usar o did na afirmativa? Não dá.
né? Tem uma regrinha, uma exceção que a gente usa, mas ele vai passar uma outra ideia. Então não adianta eu falar para vocês, ah, dá sim, pode usar, que não é sempre, né? É só uma exceção. Então, na afirmativa, eu tenho que saber se o verbo é regular ou irregular. Mas na negativa, quando eu uso o didn't, dá uma olhada, ó. O play fica play mesmo, o study fica study mesmo, o do fica do mesmo. Nossa, teacher, o verbo não muda mais? Não, não muda mais, galera. Ah, ele vai ficar normalzão lá do jeito do dicionário? Exatamente. Nossa, que bom. Também acho, né? Também acho. Então, ó, quando usamos o didn't, certo? Não precisamos mais saber se o verbo é regular ou irregular, porque o did ele já faz isso. O did ele já mostra pra gente, opa, tá no passado, não interessa mais então, tá? Então, ó, tá aqui alguns exemplos, ó. We didn't play football last weekend. Vamos anotar? Nós não jogamos bola ou futebol. Fim de semana. É isso. Vou colocar. Oh, beleza. Hein? Só quero esse. Vou jogar lá para cima. E esse eu jogo para cá. Tá aí. Certo? Então, ó, não jogamos. Teacher, e se eu fosse falar nós jogamos bola no fim de semana passado? Eu teria que arrancar esse didn't aqui, certo? E aí o play, teria que saber se o play é regular ou não. No caso aqui, o play, ele é. Então eu teria que colocar o ED no play, certo? Mas aqui, como eu uso o didn't, não precisa mais. Vamos na outra. She didn't study for the test. Significado, já que eu coloquei na de cima, ela não estudou para o teste. Beleza, Titi. Se eu fosse falar ela estudou para o teste, eu teria que tirar o didn't e pegar o study, pesquisar. Ah, o study é regular, então eu teria que colocar o ed. Como o study termina com y e tem uma consoante antes, ficaria ied, studied, certo? Com ied. Próxima. I didn't do the homework. Eu não fiz a lição de casa. Eu não fiz a lição de casa. Maravilha. Teacher, e se eu quisesse colocar eu fiz a lição de casa? Mesmo esquema, galera. Eu tiro o did e aí o do, eu teria que procurar o do para saber se ele é regular ou irregular. Vamos ver aqui? Do. Vamos lá. Tá aqui. Do. Passado. Ah, então o did é o passado do teacher. Sim, o did é o passado do. Ah, então fica I did the homework. Isso, por isso que eu falei para vocês que dá para usar o did na afirmativa, só que aí é uma outra situação. Aí ele não é o auxiliar mais do passado, né? Aí ele fica como o verbo fazer no passado. Por isso que tem que tomar cuidado aí, tá bom? Então, na afirmativa, o did é o passado do do, né? E na negativa, o didn't, ele não significa nada em português, a não ser o não no passado. Então, cuidado com isso daí. Bem, agora eu quero que vocês façam esses exercícios para mim, ó, da página 171, lá no finalzinho. Reescreva as frases, né? As frases erradas das atividades anteriores na forma negativa. Então, como assim? Aqui, ó, eu vou marcar. Aqui eu tenho uma frase. She woke up early. Isso daqui está errado. Eu tenho que falar contrário aqui, né? Então, ó, ela acordou cedo. Então, eu tenho que falar aqui, ó. A Jisoo não acordou tarde. Ela acordou cedo, entendeu? Eu tenho que negar para afirmar aqui. Então, para isso, eu tenho que saber que esse aqui, ó, é o verbo woke. Se ele está no passado, você já percebe que ele é irregular, porque senão teria ed. Então, ele é um verbo irregular. Vamos jogar aqui e ver se o dicionário ele dá o contrário. Vamos ver.
normalmente a gente não procura assim. Então, ó, from the verb, ó, do verbo wake. Fica o que é o passado, o woke é o passado do wake. Viu só? Então vamos anotar então. Por que eu preciso disso, galera? Porque quando eu colocar didn't, eu não posso colocar o didn't no não e continuar colocando o woke. Lembra? Porque o verbo vai voltar. Então vai ficar didn't e aí eu volto para wake. Certo? Então, Jisoo didn't wake up, não acordou tarde. Ela acordou cedo. Fechou? Então agora vocês vão fazer a mesma coisa na segunda, na terceira e na quarta e eu já volto para corrigir com vocês, ok? Dê aquela paradinha básica que vocês estão acostumados a fazer no vídeo e tentem fazer isso daí. Eu volto para corrigir com vocês já já. 3, 2, 1. Ok, vamos lá. Então na segunda eu tenho Jisoo e her friends. Não. Certo? E aí embaixo eu já vi que é o went. O went é o passado do go. Quando eu ponho didn't, eu tenho que pôr o go. Então, didn't go. Shopping, elas não foram às compras. Vamos dizer à tarde, por exemplo. In the afternoon. Ah, que eu coloquei de manhã, in the morning. Não tem problema. Porque qualquer um dos dois vai dizer que eles não foram às compras em tal período. Eles foram às compras à noite. Só não pode colocar à noite. Quem colocou in the morning de manhã e in the afternoon à tarde, acertou. A próxima. Sabia que ele ia fazer isso. Mas eu abro aqui. Bem, o Harriet didn't, certo? E aí é o verbo comer, didn't eat. A gente vai dizer o que não comeu, porque depois a Harriet, né? Porque ela comeu sanduíches. Então a gente pode dizer, ó, ela não comeu, por exemplo, hambúrgueres. Não colocou fish. Não tem nenhum problema. Onde eu coloquei o hambúrgueres pode ser qualquer coisa aí. O importante é dizer que ela comeu depois foi sanduíche, não foi hambúrguer, né? Foi um lanchinho. Vamos colocar fish, por exemplo. Fish, certo? Que é peixe. Ah, eu quero colocar carne. Meat. Ah, não, eu quero colocar massa, pasta. Certo? Qualquer um desses daí tá certo. E o último, Bernardita, blá blá blá, didn't, que a gente tem que pôr de qualquer jeito. E aí aqui lá no fundo tá took. Eu pesquisei, took é o passado do take. Só que ela tá falando que ela pegou o metrô. Então eu tenho que dizer que ela não pegou qualquer outra coisa que não seja um metrô. Pode ser o ônibus, the bus. Pode ser, por exemplo, o trem. Train. Certo? Qualquer um desses daí estarão certos. Fechou? Meus amigos, então. Então, para a próxima aula, eu vou corrigir com vocês os exercícios da página 172, tá? Então, ó, exercício 1. Complete as frases com o passado simples. Ó, se tiver o sinal de mais é positivo, se tiver o sinal de menos é negativo. Se tiver o sinal de mais, você precisa procurar o verbo para saber se ele vai ed ou não. Como, por exemplo, na letra A, ó, tem que usar o by, só que aqui está positivo. Você vai ter que, aliás, a dica, aquela tabelinha lá da 169, você acha já, para colocar no passado. Se tiver o sinal de menos é negativo. Aí é só pôr o didn't e o go fica do jeito que está aí, por exemplo, na letra B, certo? O que é importantíssimo para vocês, e eu vou analisar isso. O significado das frases, galera. Anotem aqui do lado, pequenininho, o que essas frases significam, ou se der espaço aqui embaixo, ó, se der espaço bem aqui assim, ó, anota também, pequenininho. É importante que vocês entendam o que está pedindo, senão não faz sentido nenhum, não é? Então, façam isso. Então, eu quero que vocês façam a página 172 e 163, ok? 70, desculpa. 172 e 173. Qualquer coisa é só me procurar. Na página 164, nós temos um resumão aí de tudo, né? Então, ó, tem um resumão, ó, tá vendo? Como que faz no presente e como que faz no passado. Isso é legal, ó, né? Na afirmativa, uma tabela para você pesquisar e como que faz na negativa, correto? Que a gente vai começar a unidade 4 na semana que vem. Logo após eu corrigir, né, algumas coisas que faltam aí, né? E
começar a unidade 4, que continua falando sobre passado, galerinha. Então é isso, povo. Por hoje, nós ficamos por aí, né? Eu não quis passar muita coisa porque eu sei da dificuldade de vocês, vocês estão em semana de provas aí, etc, né? Não deve estar fácil para vocês, mas é isso, pessoal. Qualquer coisa é só procurar o teacher que está à disposição. Valeu. Kisses, hugs and bye bye.